Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 4 de setembro, né? O mês começou aí, já estamos começando o mês de setembro, segunda-feira, um dia bem tranquilo, uma semana curta, né? Uma semana que temos feriados aqui no Brasil, feriado nos Estados Unidos, isso tira a liquidez dos mercados, né? Hoje a gente já vê uma liquidez menor, certo? E um cenário diferente, né? Nós tivemos um agosto bem pesado, um agosto de realizações, né? Realizações que eu falo, liquidações no mercado de renda variável, né? Muito impactado pela questão da política monetária nos Estados Unidos. Se iria subir taxa de juros ou não. Com as expectativas de subida de taxas de juros nos Estados Unidos, acabou tendo uma corrida muito grande para a renda fixa norte-americana, para os treasuries norte-americanos, certo? Isso acabou jogando a nossa bolsa para baixo, outras bolsas também para baixo, e fazendo com que os rendimentos dos títulos, né, a cotação dos títulos, desculpa, começassem a se elevar, beleza? Bom, olhando hoje, né, assim, agora para o início desse mês de setembro, a gente já vê um cenário bem diferente, a gente já vai conversar sobre isso, beleza? Mas antes, eu vou deixar aquele recado para você que está chegando aqui agora no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso me ajuda a levar esse Morning Call com fatos e dados para mais pessoas, né, que esse é o objetivo. A gente começou esse Morning Call pequenininho, o canal tinha 10 inscritos, 8 inscritos, e agora a gente já está aí acima de 140 inscritos, está bem positivo, está bom, mas podemos entregar mais. Podemos entregar mais. Eu tenho certeza disso e com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Bom, e se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nada, você vai ali preencher os seus dados, depois vai preencher o Suitability, que é um perfil de investidor, para a gente entender qual é o seu perfil, e logo em seguida a gente vai marcar uma reunião com você, né, para a gente poder ver frente ao seu perfil de investidor, qual o seu momento de vida e qual o seu objetivo final, para que a gente possa traçar uma estratégia de alocação de ativos, para que você possa atingir assim o seu objetivo, beleza? E logo em seguida disso, todo mês teremos uma reunião periódica para entender os movimentos do mercado em cima da sua carteira, entender o que está acontecendo com você também, para a gente poder sempre trocar aquela ideia e evitar que a gente só fique te ligando, né? Tem aqueles assessores que só ficam ligando quando tem dinheiro na conta. Não, aqui a gente fala com todo mundo, tendo dinheiro na conta ou não tendo dinheiro na conta para alocação. A gente vai conversar para poder entender o seu momento de vida, beleza? Bom, recados dados, agora vamos para o que interessa, né? Então, nós temos aí Ásia e Pacífico majoritariamente no campo positivo, né? Então, os dados vindo do setor imobiliário chinês, né? Os impulsos que foram dados no mercado imobiliário chinês, isso acaba alimentando um otimismo muito grande por parte dos investidores, certo? E um outro ponto ali foi que a Caltrim Garden ela conseguiu estender os vencimentos de alguns bônus, né? Então isso acaba tirando não, né? Mas diminuindo aquele risco de default. Então foi uma negociação importante para ela e acaba despressurizando um pouco mais. Tanto é que a gente vê ali todas as bolsas na Ásia no campo positivo. Um outro fator é que o PBOC vem estimulando cada vez mais a economia, né? O PMI industrial Caixin, que veio na semana passada, mostrou uma expansão, né? Uma leve expansão, isso também é positivo, impacta no mercado de commodities, também porque todo mundo está ansioso aí basicamente para que a China volte a crescer, o que é o esperado, né, da galera. Beleza? Bom, olhando para a Europa, né? A Europa ali também está num campo positivo, né, na sua totalidade de campo positivo, muito influenciado pelo otimismo lá na Ásia, até porque a gente está falando de um ganho na segunda maior economia do mundo, né? A China é a fábrica do mundo, então isso acaba impactando bastante. O destaque ali na Europa são as empresas no ramo de mineração, né? As mineradoras começam a ganhar um pouco mais de força, né? Tiveram entre os melhores desempenhos das bolsas europeias. Porém, nós temos ainda ali as tensões voltadas para o discurso da Christine Lagarde, né? A presidente do Banco Central Europeu vai falar hoje ali às 10 horas da manhã. Muita gente vai olhar, né? Muita gente não, todo mundo vai ficar de olho para entender quais são os próximos passos do Banco Central. Se vai subir ou não taxa de juros, se vai subir em qual ritmo,
né? Qual é a magnitude que ela vai subir e por quanto tempo permanecerá alta, né? A gente vê que o BCE ele segue basicamente os passos do Fed, né? Que é o Banco Central norte-americano. Porém, tem um descolamento entre as duas economias. A economia norte-americana está demonstrando uma resiliência muito maior do que a economia europeia. Então, vamos entender como a Christine Lagarde vai se pronunciar, né, o que ela tem em mente, o que a diretoria do BCE tem em mente para a próxima reunião e qual vai ser a decisão da política monetária. Show? Bom, olhando para os Estados Unidos aí nós tivemos dados que são ruins, porém bons para o mercado. Ruins para a economia, bons para o mercado financeiro. Vou explicar por qual motivo. Um dos fatores que fez com que o Fed mantivesse aquele ritmo de aumento é que a economia estava pujante, né? Estava bem fortalecida e nós tínhamos o mercado de trabalho bem apertado. O mercado de trabalho estava em pleno emprego, desemprego baixo, renda do trabalhador subindo, e nós tínhamos aí também a questão da inflação, né, que não estava cedendo tanto, né? Não estava cedendo. Então, o que acontece? O Banco Central foi lá e manteve seu aperto monetário, subindo taxa de juros. Daqui a pouco a inflação foi cedendo um pouco, aí começou a ceder um pouco, a inflação de serviços também estava difícil para ceder, começou a ceder, e o Banco Central, olhando diretamente para o PCE, né, núcleo de PCE, que ali mostra como é que é o gasto do consumidor norte-americano, e para o mercado de trabalho. Na semana passada, nós tivemos uma série de dados, né, mostrando que o PIB norte-americano continua forte, né? Continua numa crescente, ali mesmo tendo aquela estabilizada, mas está numa crescente. Nós temos o mercado de trabalho que começou a enfraquecer, então tivemos menos criação de empregos, nós tivemos o desemprego subindo, né? Mesmo que levemente, mas subindo, e uma redução no ganho médio por hora. Ou seja, o mercado de trabalho começou a sentir agora os efeitos do aperto monetário. Então, isso leva a crer para os investidores e para os analistas que o Fed pode não subir assim a taxa de juros. Pode permanecer inalterada até a reunião de março do ano que vem. Então, isso acaba sendo positivo para os mercados, né? Que aí um juros menor, isso acaba influenciando em tomar mais risco, né? Então, o mercado de renda variável acaba ficando mais atrativo com juros menor, certo? Então, esse fator foi que acabou influenciando as altas do mercado. Então, o cenário externo se mostra um pouco mais positivo do que estava no mês de agosto, agora para o mês de setembro, e isso acaba animando bastante, né? Por isso que a gente vê agora aí o mercado no mês de setembro um pouco mais no campo positivo. Dia 1º no campo positivo, agora no dia 4, né, o segundo dia de sessão aí do mercado no mês de setembro, no campo positivo, beleza? Os futuros americanos ali tendenciando, estando no campo positivo. Nós temos feriado nos Estados Unidos, feriado aqui no Brasil, que é o dia 7, né, ali no meio da semana. Isso acaba tirando um pouco mais de liquidez no mercado, beleza? Bom, agora vamos olhar aqui o nosso Ibovespa, né, o nosso Ibovão da Massa. Vou trazer aqui para vocês. Deixa eu mudar a tela, tá tudo certinho. Boa. Bom. Epa, quase que eu fiz merda. Opa, besteira, merda não. Sacanagem. Vamos embora lá. Nós tivemos aí, no dia 1º, né, na sexta-feira, nós tivemos o Ibovão da Massa subindo 1,86%, bem positivo, fechando ali quase nos 118 mil pontos, né, 117.800, 117.900, né, vamos botar isso aí. E o que eu vejo aqui no nosso Ibovespa? Muito influenciado pela leitura do PIB, né? Nós tivemos um PIB que a expectativa era 0,3%, nós tivemos aí uma alta de 0,9%, então isso começa a reforçar um crescimento da nossa economia, então isso é positivo. Nós temos aí uma questão inflacionária que mostra que nós temos uma convergência, né? Não digo nem uma convergência, né? Mas uma redução. Isso abre espaço para o Banco Central cortar a taxa Selic. Na próxima reunião que nós temos agora do nosso Copom, tem a expectativa, já está meio que contratado basicamente, mais 50 base points de queda. Então, isso acaba animando muito os mercados, isso é positivo. Bom,
Com isso, os dados vindo da China, né, positivos da China, anima também os mercados. Nós tivemos uma alta da nossa querida Vale, por exemplo, de 5,85%. Isso foi o destaque, né, ali da última sessão, até mesmo com petróleo e gás ali no campo positivo, e nós tivemos pouquíssimas baixas, né, no portfólio do Ibovespa, basicamente todo mundo no campo positivo. Muito impactado com a leitura do PIB, com a questão da inflação, né, que a gente tem uma inflação um pouco mais controlada, né, então está numa tendência ainda de baixa, e o fator que acaba impactando negativamente é o fator político, certo? Então, a questão do programa Desenrolar, da LDO, que mostrou que o mercado, né, o governo precisa de mais 168 bilhões para poder fechar o déficit fiscal, porque a expectativa, o que foi proposto para a população, foi uma zeragem do déficit fiscal até final de 2024, certo? Sendo que não tem surpresa, né? Então eu vejo que às vezes a galera romantiza demais as coisas, né? Então muita gente fala, pô, o governo está com déficit fiscal, fechou o déficit fiscal, fechou não, está com déficit fiscal, aumentou, né, o déficit primário. Nós temos ali para o próximo ano o governo precisando de mais arrecadação, só fala de taxação e não fala de corte de gasto. Galera, qual é a surpresa? Entendeu? Desde o início que foi lá o governo PT, o PT ganhou as eleições, nós já sabíamos qual é o viés do partido. Então, assim, eu vejo que a galera se assusta com muita coisa. Então, espera lá, calma. Entendo que no início a gente tem que ter ali uma mudança nas estratégias que você vai ter de alocação. Então, alguns podem tomar um pouco mais de IPCA+, outros podem tomar um pouco mais de pós-fixado, entendendo que possa vir a ter um aumento ainda da taxa de juros, porque o governo vai gastar, a inflação vai subir. Isso pode ser ruim para a renda variável. Então, a galera começa a tomar um pouco mais de renda fixa, mas não vai deixar de investir. Você só vai mudar o tipo de alocação que você vai fazer. Você vai se preparar para o próximo ciclo, né? Que você entende que isso possa vir a acontecer. Até com que isso aconteça, conforme o cenário vai passando, você vai reajustando as suas alocações, certo? Agora, entender que o governo PT não teria gasto alto, aí é demais. Aí é demais. Então, vamos entender o que acaba acontecendo, né? Fatos e dados, para que a gente possa ir tomando as nossas decisões. Então, eu vejo ali que tem muita... mexe bastante de forma... Tem muito ruído, claro que a imprensa ela acaba fomentando bastante uma questão como essa, mas vamos pisar o pé, botar o pezinho no freio, pé no chão, na verdade, né? Para entender fatos e dados, o que é positivo e o que é negativo. O que é positivo? Um PIB vindo para cima, né? Nós temos aí um crescimento econômico que pode ser, hoje tem um boletim Focus que pode ver com uma leitura diferente. Vamos entender isso, como é que muitos analistas já estão revendo o PIB brasileiro para cima. Nós temos uma questão lá da Vale, da inflação aqui tendenciando para baixo, então isso pode fazer com que o Fed, o Copom, né, o nosso Banco Central, possa vir a cortar aí taxa de juros. Isso é bem positivo para a gente, beleza? A gente viu ali os DIs na sexta-feira, já tendo ali uma precificação, né, ali na ponta curta, ali, já precificando um ritmo mais lento de um corte da Selic, que pode vir a ser, até mesmo depois que tivemos o reajuste de preço de combustível. Isso pode influenciar, sim, na inflação, então o ritmo pode ser um pouco mais lento. Nós temos ali também a ponta mais longa, né, com viés de baixa, mas o meio da curva precificando aí o risco fiscal, né? O meio da curva praticamente precificando um risco fiscal aí, beleza? Então, vamos com calma, com cautela, né? E fatos e dados. Show? Agora, o cenário lá fora é positivo, né? Isso pode influenciar aqui, ainda mais no setor de commodities, né? A nossa querida Vale
teve seu destaque, subindo aí, até porque teve uma recomendação, né, do JP Morgan, né, ele acabou reforçando aí a compra de Vale, né, botou para compra, então a galera acabou entrando forte em Vale, beleza? Bom, olhando o nosso câmbio, o câmbio desceu aí 0,25%, né, ficou basicamente neutro, né, então apesar dele ter um candle aqui de alta, mas teve um fechamento abaixo do fechamento anterior. Beleza? Nós tivemos aqui, esse fechamento anterior foi muito impactado pela questão da Petax, tivemos a briga da Petax, mas hoje a gente olha o câmbio, né, um pouco mais fraco, né, a gente vê o DXY lá fora neutro, 0,11% de queda, até a leitura que eu estava vendo, recuando frente ao euro, né, e entre outras moedas também que são mais fortes na cesta de moedas, certo? Essa semana nós temos ali um feriado nos Estados Unidos que baixa um pouco mais a liquidez. Nós temos uma expectativa de manutenção de taxa de juros norte-americana, então isso acaba não pressionando tanto assim o câmbio. E hoje nós temos o discurso da Lagarde, né? O que pode movimentar também o câmbio, porque pode movimentar o euro. O euro pesa demais na cesta do DX, né, do DXY, então tem um peso muito grande ali. Se o euro movimentar, isso pode mexer também com o dólar no mundo, né, com a cesta de moeda, no caso, com o DXY, beleza? Nós temos lá o que fortalece a nossa moeda frente ao dólar, né? Dados vindo positivos da China e aqui o PIB, né, o nosso crescimento também no mercado brasileiro, né, o crescimento da nossa economia. Isso influencia na nossa moeda, isso pode fortalecer aí a nossa moeda frente ao dólar, beleza? Porém, a gente vê o dólar aqui já tentando buscar aí a casa dos R$5. A expectativa do Boletim Focus, né, dos economistas, é que tenhamos um câmbio aí de 4,95 até o final do ano. Vamos aguardar, a gente sabe que câmbio é o cemitério dos economistas, certo? Bom, vamos para a nossa agenda de hoje. Nós temos a agenda aí, a balança comercial lá na zona do euro, vindo da Alemanha, né, tendo aí um resultado para baixo, né? Isso aqui, se eu não me engano, já foi lá na Alemanha, né, quarta-feira. Nós temos aí PCA FIP, né, tendo essa redução, né, 0,2%, então isso é positivo para a gente. E nós temos aí o Boletim Focus, agenda vazia, feriado nos Estados Unidos, então liquidez muito baixa, baixa movimentação. Você que é do curto prazo, minha sugestão, início da semana, é uma semana curta, é uma semana basicamente para você estudar os movimentos que podem ocorrer no mercado, né, na próxima semana. Semana que vem pode ser que a gente tenha uma movimentação melhor, beleza? Bom, temos aí bastante coisas para acontecer. Deixa eu até ver aqui como é que está na semana. A gente acabou falando só de hoje, certo? Bom, nós temos amanhã produção industrial, PMI de serviço, né, e composto aqui no Brasil. Nós temos na quarta-feira juros da hipoteca, balança comercial norte-americana, produção de de veículos novos, né, aqui no Brasil, PMI de serviço, PMI composto lá nos Estados Unidos na quarta-feira. Então esse é o destaque aqui, né, as atenções se voltam muito por esse PMI. E aqui falando da parte interna, nós temos aqui na terça-feira. Show? Na quinta-feira, nós temos balança comercial chinesa, que é bem importante, produção não agrícola e pedidos iniciais de seguro-desemprego, mercado de trabalho norte-americano. Né? Fora aqui, a gente tem aí a variação de estoque de petróleo bruto, né? E aqui petróleo encaixa aí o API, relatório da API na quarta-feira lá nos Estados Unidos. E sexta-feira, nós temos aí somente a fala aí de um Fed Boy, né? A Barr vai falar na sexta-feira. E índice de preço, né, o CPI da China, que já vem aí com o mercado fechado e o que pode impactar para a semana seguinte, né, o reflexo vindo na segunda-feira. Beleza? Bom, recados foram dados. Muita atenção, capital de vocês. O mês está começando, o cenário muda um pouco, então muda o seu viés, não entre com viés, fatos e dados sempre, para você poder tomar as suas decisões de alocação, beleza? A galera do longo prazo, continuo mencionando, tem oportunidades na bolsa. Galera do curto prazo, hoje não opera, essa semana tende a ser um pouco mais travada, né? Nós temos feriados tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, isso baixa a liquidez. Então vamos aguardar os dados saírem. Se tiver movimentação, entra. Se não tiver, não faça nada, até porque não fazer nada também é operar.
beleza? E você do longo prazo, já falei, tem oportunidade, dá uma olhada ali, se não enxergar essas oportunidades, conversem com seus assessores, que eles têm acesso a relatórios, a gente pode te dar uma atenção muito melhor e mais dados, né, para poder enriquecer na hora de você tomar sua decisão, beleza? Então, forte abraço, pessoal, até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!